Olá, gente boa e amiga, muito carinho para vocês. Estamos iniciando a partir de agora o Estúdio 8, um programa que entrevista personalidades do meio artístico, religioso, cultural, empresarial de nossa cidade, sempre com temas de relevância para bem informar você. Hoje, como fazemos habitualmente todos os meses, temos a presença do Gino Della Volpe, palestrante da Casa Esperança, que vai continuar nos falando sobre a doutrina espírita, a doutrina kardecista, passagens da vida de Cristo, interpretando para você muitas coisas que você precisa entender. E, no programa de hoje, mais ainda, mostrando coisas que você talvez nunca tenha visto. Por isso, Gino, é um prazer, muito obrigado por ter aceitado mais uma vez o meu convite, é sempre um prazer tê-lo aqui. Olá, família espiritual de Jesus, sejam bem-vindos. Bom, nós temos uma pergunta para vencer uma pauta, né? Uma pauta longa, essa pauta vem vindo 2, 3 meses aí. E nós falamos muito sobre a reencarnação e tudo mais, e tinha uma última pergunta, né? Eu já nem me lembro mais de quem mandou o e-mail para nós, eu só puxei isso aqui. E a última pergunta era: dá para perceber uma alma reencarnada que seja velha, isto é, já foi purificada bastante e está prestes a não mais reencarnar? Sobre isso, antes de você me responder, essa pergunta me foi, eu acho que eu me lembro quem foi um indivíduo que fazia parte de é um amigo que tenho, ainda dos tempos da ordem maçônica, que fazia parte de uma corrente chamada Sociedade Iniciática das Idades, onde ele falava que existiam almas velhas, de pessoas que já não mais reencarnariam e estariam aqui no mundo e etc. e tal. E eu não sei se o Espiritismo abraça essa ideia também. É por isso que eu estou te perguntando. A reencarnação faz parte do processo evolutivo. Existem os espíritos que não são mais obrigados a reencarnarem. São aqueles que já concluíram o processo. Tá. No caso do nosso pequeno humilde planeta Terra, que não tem nada de especial no tamanho e na localização, nessa eterna sucessão de mundos, só há um único espírito nesta condição, o espírito puro de Jesus. Perfeito. Logo, nós estando ainda evoluindo numa sequência de erros e acertos, obrigatoriamente iremos nascer muitas vezes ou na Terra ou em nível semelhante de evolução, e depois em outros planetas, em níveis escolares mais adiantados. Seria o mesmo que perguntar: quem está tão próximo de Cristo na sua evolução nos dias atuais, vivendo aqui na Terra? É difícil achar alguém. Quando todos nós estamos evoluindo com erros, imperfeições, ignorâncias, o que é possível perceber é o seguinte: certos irmãos, certas pessoas estão na mesma faixa evolutiva que nos encontramos e provavelmente permanecerão por muitos e muitos milênios ainda na Terra. Não serão obrigados a irem para mundos inferiores. Sim. Podemos ver outros irmãos que estão se obstinando no mal, na indiferença em relação ao Criador, e que serão constrangidos a continuar o processo evolutivo, que se encontram em mundos inferiores, como já ocorreu com os espíritos que vieram de Capela aqui para a Terra. Estavam muito mais adiantados intelectualmente do que nós hoje, e vieram aqui bem no começo da humanidade. E o que podemos ver são outros irmãos que estão bem mais evoluídos do que a média, e que talvez mereçam ir para mundos um pouquinho mais evoluídos. É como imaginar: bom, nós estamos no 3º ano, desta classe escolar, 80% vai passar para o 4º, mas 20% não. Alguns vão ter que ficar no 3º ano, vão repetir tudo, outros vão fazer algumas dependências. E percebemos que tem alguns alunos que estão nos auxiliando, que vieram do 5º ano, do 6º ano, mas que não tem nenhum ainda, que já está quase formado, como sendo um quase professor. Entendi. Esses exilados de Capela, então, de uma certa forma, que existe um livro chamado Os Exilados de Capela, eles tinham uma evolução maior do que a nossa? Sim. Até nós já falamos um pouquinho disso aqui no programa, Sim. alguns meses atrás,
no livro A Caminho da Luz, na psicografia de Chico Xavier, do Espírito Emmanuel. Sim. Ele mostra a condição em que foram feitas as pirâmides, e principalmente os processos de mumificação. Esses espíritos conheciam raios solares na composição material, além do UVA e UVB, que utilizaram este conhecimento material para criarem o processo nas múmias. Estão lá no Egito, como eu tive a oportunidade de ver, 3.000 anos, né, a múmia de Ramsés II, que ficou face a face com Moisés. Uhum. Então, com que tecnologia eles fizeram isso? Pois é. Eles possuem uma condição, um domínio sobre a matéria, sobre os fluidos, sobre o perispírito, o corpo espiritual, e nós ainda estamos muito longe de conquistar. No entanto, estiveram aqui. Mas eles foram embora? Uma parte, sim. Aqueles que recuperaram a moral, se corrigiram o aspecto moral que os levaram ao constrangimento de vir para cá, que era a questão da violência. Como Emmanuel disse nesse próprio livro, A Caminho da Luz, que a nossa nota de corte atual é a violência. Nós temos o prazo de 1000 anos. Então, até o ano 3000, aquele que não aprender a nascer no corpo e não matar o outro, ou aprende ou não fica na Terra. Do ano 3000 em diante, nós teremos que continuar evoluindo na Terra, aprender a não estar num corpo e matar o outro. Vejam como a misericórdia divina é enorme, e vejam como a questão de ver essa pergunta, mas há aqueles que já não vão precisar mais reencarnar? Do que estamos falando? 1000 anos para aprender a não matar o outro. Por quantos milênios e milhões de anos ainda vamos estar evoluindo na Terra, vai estar aumentando a população, a compreensão espiritual vai passar da infância que se encontra para o ensino médio. A imortalidade da alma vai ser conhecida assim como todo mundo sabe ler e escrever. É verdade. A reencarnação, a comunicação com os espíritos vai ser um dia a dia. Isso no ensino médio, não no superior. Não é? Então, esse assunto todo vai aparecer muito na Semana Espírita. Na Semana Espírita, que é o nosso próximo assunto. Você falou de que livro recente, agora que você falou? A Caminho da Luz. A Caminho da Luz. A Caminho da Luz. Eu vou colocar aqui, eu vou anotar. A Caminho da Luz. Espírito Emmanuel. Da Luz. Psicografia Chico Xavier. Chico Xavier. Para vocês que perguntam para nós sempre de onde que o Gino tira, cada uma das vezes que ele vem aqui, hoje ele vai falar sobre lugares sagrados. Então ele tem um livro chamado Terra Santa em Cores, que ele comprou exatamente na Terra Santa quando ele lá foi. É um livro em português, não é isso? E aparece muitas fotos, muitas coisas por onde Jesus passou e muitos marcos da história do Cristo e da evolução do cristianismo. Ele vai tirar também algumas informações de Emmanuel em Vinha da Luz, Caminho, Verdade e Vida, ambos psicografados pelo Chico Xavier, dos livros de Allan Kardec, Céu e Inferno e Livro dos Espíritos, e também, se der tempo, ele vai abordar um caso da Revista Espírita do mês de novembro de 1859. Eu encontrei outro dia a Bá, que é a Fátima, sua esposa, lá no Atacadão. Estava com um carrinho repleto. Eu falei, meu Deus do céu, o Gino come muito. Entende? Tem muita gente em casa. E aí eu falei com ela uma coisa, ela falou algumas coisas para mim e eu vou perguntar para você. Por que não mais Emmanuel? Veja, o Chico psicografou, mas a gente não viu mais nada de Emmanuel. Ninguém está psicografando Emmanuel. Onde está Emmanuel? É uma pergunta que eu tenho, porque veja bem, se naquela época que a gente tinha pouca possibilidade de conhecer coisas, ele já vinha com tantas informações fantásticas, hoje, com o nosso conhecimento humano sobre a ciência, sobre tantas outras coisas da evolução humana, se ele trouxesse mais alguns subsídios e nos ajudaria em demasia. Existe quem esteja psicografando Emmanuel? Você tem notícia disso? Segundo Chico Xavier, nos seus últimos anos de vida,
Emmanuel reencarnou. Emmanuel reencarnou. Reencarnou no estado de São Paulo, estaria agora aí na faixa de 12, 13 anos de idade. Está reencarnado. Segundo o Chico, inclusive tem gravações isso, ele falando que ele reencarnou. Mas a reencarnação para Emmanuel era quase uma opção, não é isso? Ou ele era obrigado a reencarnar? Ele era ainda obrigado. Puxa vida, com todo esse conhecimento dele. Então aí a gente perguntando sobre almas velhas aqui. Quer dizer, do jeito pense que nós estamos evoluindo, misturando erros com acertos. Sim. Ignorância com conhecimento. Na escala espírita de evolução, que Allan Kardec publica no Livro dos Espíritos, nós vamos passar por uma faixa que vamos evoluir só no acerto. Sem erros, só no acerto. E ainda vamos estar muito longe da perfeição. Os Espíritos nos ensinam que nos falta um sentido na nossa inteligência para compreender todos os atributos de Deus. Então nós podemos compreender que Deus existe porque observamos a obra, a criação. E a criação é um processo, não é um ato. Ela não acabou, ela continua. Nós somos criação do Senhor, de Deus. Sim. Mas nós não conseguimos compreender como é que Deus é incriado. Isso daí é uma coisa que é um dos grandes Deus mistérios. fez o universo, fez as leis, fez os homens, fez a matéria. Fez leis naturais que regulam a transformação material. Fez leis que estabelecem a evolução do princípio inteligente. Mas como é que Deus se fez? Quem fez Deus? Isso daí cai como tempo eterno, como espaço infinito. Porque nos faltam faculdades na inteligência. Então essas faculdades que vamos conquistar ao longo da evolução, quando estivermos evoluindo só no acerto. O próprio Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, que você acabou de anotar, falamos aqui, ele está aprendendo com espíritos mais evoluídos do que ele. Ele não é íntimo de Jesus, são espíritos mais evoluídos que dizem, olha, Jesus já havia chegado à perfeição. Existia um conjunto deles em volta do Sol, e ele foi convidado por Deus para formar a Terra, e cuidar a Terra até o fim dos seus dias. Então ele aprende o ensino de espíritos mais evoluídos do que ele, para nos passar. Tá. Então ele é um aluno mais adiantado que está auxiliando os alunos menos adiantados, que somos nós. Entendi. E o Chico também nós não temos notícia de nenhuma psicografia dele, nenhuma manifestação dele. Existem médiuns que atribuem as suas psicografias ou psicofonias ao espírito de Chico Xavier. Mas a gente não sabe exatamente a verdade. Fica difícil, né? Apesar do conteúdo moral ser nobre, desses livros, dessas psicofonias. A gente não sabe. Tá bom, são mistérios também. Bom, hoje nós vamos abordar esses lugares sagrados que você falou, né? E você já esteve lá em Israel, né? Por uma vez. Uma vez. Visitou também o Egito. Também. E percorreu em Israel vários lugares onde Cristo passou. A viagem começou pelo Egito. Pelo Egito. Cairo. Aí fizemos a pesquisa a respeito de Moisés, da cultura do Deus único, dos vários deuses. Estudamos a questão dessa circunstância heterogênea. E esses espíritos que vieram de Capela tinham um conhecimento a respeito da vida no mundo espiritual, da comunicação com os espíritos, da reencarnação, dos atributos do Deus único, muito maior do que nós temos hoje. No entanto, eles eram uma minoria e estavam misturados com espíritos que não estavam analfabetos na vida espiritual, que acreditavam em deuses e faziam sacrifícios de humanos, animais. Então, é uma heterogeneia, um contraste gigantesco em relação à compreensão do Deus único. Mas eles conduziam essa massa a acreditar em vários deuses, depois um Deus único que seria o Sol desconhecido. Perfeito. Eles trouxeram um caminho dentro da possibilidade de compreensão desse povo. E aí fizemos o caminho que Moisés fez, né, nos 40 anos no deserto. Fizemos um roteiro dentro desse contexto. E entramos mais perto do Mar Morto, nos afastando da faixa de Gaza, já naquela época. Já era meio conturbado. Já naquela época, por
cautela, vinha assim mais para o lado do Mar Morto. Visitamos os lugares sagrados, venerados, observando como ele se encontra as ruínas, em quem está na posse atualmente, que tipo de construção tem, se é sinagoga, mesquita, igreja, várias seitas, né? O que é certo, o que é duvidoso, o que não se conhece no Evangelho, mas se construiu uma igreja para venerar a passagem que está escrita. Entendi. É um marco, como se fosse um marco. Você falou, fizemos o roteiro, você usa a primeira do plural. Foi um grupo de pessoas? Foi um grupo, é um grupo turístico. Um grupo turístico, mas um grupo turístico com finalidade religiosa. Unicamente com esse objetivo, de estudar o espiritismo cristão no local. E realmente é uma emoção gigantesca, né? Que você vai, por exemplo, no Monte Tabor, e aí você estuda a parte da transformação, da transfiguração de Jesus e da sua conversa com os espíritos de Moisés e Elias, no local em que aquilo ocorreu, e procura assim, um recolhimento espiritual, entra na igreja, começa a observar como aquilo foi feito para homenagear as passagens, né, lembrando das tendas, começa a orar. Já a própria viagem em si já é diferente, que você viaja para seguir os passos do Cristo. Isso é diferente do que, conforme o objetivo da sua viagem, se é esporte, se é um turismo, né? Você já entra num clima adequado com aquilo. Aí você está no próprio local, então realmente é muito, muito instrutivo também, além de emocionante, porque você vê a geografia, aquele é um lugar único no planeta, é uma falha geológica, então você fica assim na cidade de Jerusalém, a quase 800 metros acima do nível do mar, e a poucos quilômetros dali você está no Mar Morto. Perfeito. 394 metros abaixo do nível do mar. Então uma diferença de quase 1.200 metros. Nós estamos aqui no Guarujá no nível do mar. Poucas pessoas tiveram a experiência de andar abaixo do nível do mar e para vales. Né? E é realmente a geografia que Jesus escolhe quando ele vai compor a parábola da tentação no deserto. Aí você fica observando os locais que ele escolhe. Isso tem uma relação com a essência espiritual que está na passagem. Então é muito importante conhecer os usos e costumes da época de Jesus. Isso é uma coisa difícil de a gente se projetar para aquela época, entender aquilo tudo. Não só a condição da geografia, como também o jeito de pensar dos judeus. A cultura que eles tinham naquela época. A cultura dos judeus. A questão é assim, é um domínio do Império Romano. A língua universal era o grego. O Império Romano tinha conseguido esse domínio há muito pouco tempo. Mas 300 anos antes vinha o domínio e a imposição da cultura e do estilo grego. Tá, o mundo helênico. Então, e aí aquela circunstância particular dos judeus, que tinha uma compreensão espiritual acima de todos. Eles compreendiam o Deus único e invisível. Enquanto os romanos, os gentios, os pagãos, aquelas pessoas que tinham aquela cultura, acreditavam em vários deuses. Isso. Eles faziam estátuas e todos visíveis, nas pedras, estátuas e tudo mais. É aí que está acontecendo. Eles faziam aí com imagens humanas, às vezes até colocavam elementos animais ou da natureza, pedra, cobre, faziam aqueles enfeites, faziam seus cultos. Os judeus diziam, ó, tem olho, mas é de pedra, não vê. Tem ouvido, mas é de pedra, não ouve. Entendi. Tem boca, mas não fala. Está morto, é pedra, é morto. Deus perfeito. É o Deus vivo de Israel, é invisível. Tá. Não existe nada na terra, no céu, no mar, que pode representá-lo. Então, eles tinham realmente um grau mais desenvolvido da compreensão espiritual, tinham aqueles 613 mandamentos, que era uma relação com Deus, eles tinham que observar, 365 na forma negativa, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. Você tem essa relação? A relação acontece o seguinte, ela é um estudo sobre a Torá. Então não vem assim, número 1, tal, número 2, tal. Entendi. Moisés escreve a Torá, os 5 livros, estudando aquele conteúdo, é que eles tiram, inclusive, alguns contam um pouquinho diferente. Eu é que escolhi esse judeu que contou assim, 613, 365, um para cada dia do ano, na forma negativa. 248, na forma positiva, eles imaginavam que o corpo era feito em 248 partes naquela época. Então eles diziam assim,
para cada parte do seu corpo pensar no que deve fazer. Para cada dia do ano pensar no que não deve fazer. Eram maneiras mnemônicas de lembrar continuamente que você tinha que observar a vontade de Deus. O que tinha que fazer e o que não tinha que fazer. Caramba. Bom, vamos ver as imagens. Michel, por favor, dá para apresentar a primeira? No tempo de Jesus. Aí é um mapa. Podemos observar o mar Mediterrâneo. Tá. Então dá para imaginar os países que são bem mais conhecidos, a Itália, a França, a Alemanha, que estariam à nossa esquerda. Né? À nossa esquerda, perfeito. E aí lá à direita, nós estamos vendo o continente, a Judéia, a Samaria e a Galileia. Esse pedaço de Samaria, Galileia e Judéia foi onde normalmente Cristo transitou. Exatamente. Estamos vendo o Rio Jordão, que vai da Galileia até o Mar Morto. A Galileia, o Mar de Genezaré, até o Mar Morto, ele descendo. O Jordão quer dizer aquele que desce. Jordão significa isso. Exatamente. Rio Jordão, aquele que desce, descendente. Porque quando ele nasce, um pouquinho acima do Mar da Galileia, o Lago de Genezaré, famoso, pois onde Jesus ficou de modo principal, em Cafarnaum, é uma das aldeias próximas de frente para o lago. Então o Rio Jordão tem a sua principal nascente no Monte Hermon, e é muito acima do nível do mar, cerca de 1000 metros acima do nível do mar. Mais as fontes, e aí ele começa a descer, ele vai descendo, chega lá no Mar da Galileia, continua descendo. Interessante é que ele tem uma descida muito curva, ele lá está com água doce, no Lago de Genezaré, no Mar da Galileia, mas no Mar Morto é extraordinariamente salgado. Não no programa de hoje, mas em outros, nós temos imagem das pessoas sentadas na água lendo. Aquelas montanhas de sal. Por causa da densidade da água, não é isso? Então o Rio Jordão, a descida dele, ele é quase uma paralela ao Mar Mediterrâneo. Estou vendo. Né? Então forma uma estreita faixa de terra, uma faixa de 100 quilômetros aí no máximo. E essa salinidade é por causa da evaporação? E a tendência é isso aumentar? E ele está diminuindo. Ele está diminuindo de tamanho? Está diminuindo e pode ser que não sei aí o que vai acontecer, teria que ser um especialista para explicar isso daí. Nesse sistema. Vamos avançar, por favor. Aí já começamos com algumas ruínas interessantes. Ali é a igreja qual? Lázaro, Marta e Maria. Essa é a igreja. E depois você tem uma gruta, uma ruína do lado de cá, que tem uma passagenzinha embaixo. O que temos aí da vida de Jesus naquela época? Bom, a igreja é venerando a circunstância da casa, que era a casa de Jesus em Betânia. Aí a residência de Jesus em Betânia. Ele adorava tanto, era tão amigo de Marta, Lázaro e Maria, que diziam que era a casa dele em Betânia. Assim como a casa de Pedro em Cafarnaum era a casa de Jesus em Cafarnaum. Entendi. Onde foi o seu principal lugar de estado em Cafarnaum, a casa de Pedro. Então, em Betânia, mais ou menos uns 3 quilômetros de Jerusalém, o lugar que Jesus mais ficava era o lugar da casa de Marta, Maria e Lázaro. E fizeram essa igreja venerando a casa deles. Perfeito. Agora, à direita, nós observamos que essa ruína, o que acontece aí? Essa ruína é construção de igreja, e houve uma construção e caiu, depois fizeram um terremoto, teve outra que caiu, depois mudança de posse e tal. O que está embaixo no subsolo, que não aparece aqui na nossa imagem, é a gruta onde sepultaram o corpo de Lázaro. Que vai aparecer numa outra imagem de uma maneira mais perfeitamente. Nós vamos ver a entrada da porta que desce os degraus até onde está a gruta, e a vista frontal, assim. Seria essa imagem aí. Então, nessa imagem nós estamos vendo, ele colocou agora, a foto está de outro ângulo. Perfeito. Aquela torre não é a igreja, aquela torre... Aquele minarete ali. É o minarete de uma mesquita. Então lá, a mesquita está construída, onde Jesus olhou para o túmulo e chorou. Chorou por conta da morte de Lázaro.
Nós até depois vamos entrar com mais detalhes a respeito disso, porque Jesus chorou, a questão de Marta, Maria e Lázaro. Tá. O que nós vemos lá é o minarete, os alto-falantes lá em cima, que chamam as pessoas para as orações. Né? Aqui na parede nós observamos uma placa preta, está escrito lá, que é o lugar venerado, lugar que sempre houve disputa em relação a ele. Então, um lugar certo, que foi lá que Lázaro foi posto o corpo. E aquela portinha que desce 22 degraus. Essa portinha desse pequeno muro que está à frente da placa. Ou aquela lá na ponta? Aquela mais para lá. Tá, aquela mais clara. Tá bom. Do lado da Mas por que placa. Que existe isso? Porque esse piso que nós estamos vendo aqui, em relação a onde estava mesmo o sepulcro, que ficavam as pessoas que Jesus olhava, tem esse desnível que são os 22 degraus. Só que o lugar pertence a uma mesquita. Você vê, a parte alta da mesquita está aparecendo lá na foto. Então, o piso dela está lá embaixo. Então, não teria acesso por lá. Então, eles acabaram dividindo o terreno. Em frente à gruta, e onde Jesus ficou e a multidão ficou, está construída a mesquita. Tá. E fizeram essa passagem lateral em nível mais alto, e fizeram esses 22 degraus até onde está a gruta. E essa parte daí, que está o muro, se vê o muro, pertence a uma igreja cristã. Tá. Eles que compraram. Só que o que eles fizeram? Eles tiraram as igrejas antigas, escavaram, exatamente para fazer o acesso. Porque senão só teria vista e acesso lá por dentro da mesquita. Aí não daria acesso. Não daria para entrar. Exatamente. Ficaria... Quer dizer que esse lugar é um lugar onde não tem a convivência das três religiões, né? Que normalmente a gente fala que Jerusalém é o centro do mundo religioso, porque você tem a religião islâmica, você tem a religião judaica e você tem a religião cristã. Certo. Aí você só tem a islâmica e a cristã. Porque os judeus, Moisés. Os cristãos, Moisés e Jesus. Aí os islâmicos, Moisés, Jesus e Maomé. Maomé, o maior profeta. Então, esse local é referente a Jesus. Então, os cristãos e os muçulmanos. E os muçulmanos. Existe convivência pacífica nesses lugares, no que diz respeito à fé, ou não muito? Nos dias que eu estive presente, eu não vi problema nenhum. Tá. O domínio é dos judeus. O domínio? Mas o domínio é dos judeus. Então, existem cristãos numa pequena minoria, e existem muçulmanos também, mas é minoria. Então, existem os acordos para certos lugares, por exemplo, para visitar Belém, onde está construída a igreja sobre o local que Jesus nasceu, em Belém, existe um acordo com a autoridade palestina. Então, havia assim uma faixa no chão, e o ônibus vinha com guia e motorista judeu. O ônibus passava por essa faixa, parava, os dois desciam e voltavam para o lado dos judeus de cá. Embora está tudo em Israel, sem sair do país. Você tem que levar passaporte, mesmo dentro do país. Entendi. Aí vinha o motorista e o guia palestinos. Perfeito. Né? E era o acordo com a autoridade palestina. Eles levavam a gente para lá, e aí ficava o dia inteiro lá nos restaurantes, nas lojas, na igreja, comprava as coisas e tal. Depois, na volta, a mesma coisa. Eles traziam um ônibus até essa faixa de acordo, e depois vinha de lá para cá. E entravam as pessoas armadas, via passaporte e tal, mas eu não vi nenhum incidente. Tá. Porque a população inteira, os jovens, andam tudo armados. Ou a mulher tem filho em casa, ou ela está armada dos pés à cabeça. Entendi. Você vai no shopping center, tem 200, 300 jovens, tudo armado. Né? Não vi um único roubo. Aqui na frente da minha casa eu vejo um monte. É complicado no verão, tem que ter um monte de polícia, aquela tensão. Né? Lá todo mundo armado, não vi nada, não aconteceu nada. Puxa vida. Tá bom. Eu tenho que dar uma paradinha aqui. A gente nem começou a estudar aqui. Não fez nada. A gente não fez nada. Mas a gente podia dar uma parada aqui para você falar um pouquinho sobre aquilo que você havia me dito sobre a morte de Lázaro, né? A morte, isso é uma coisa muito bonita, muito interessante, né? Nós vamos pedir os comerciais e já já a gente volta. Vamos lá. Eu quero dizer
Eu preciso. Eu quero dizer para você. Peraí. Se para você já é difícil pedir dinheiro, imagine para ele. Muito bem, estamos de volta com o Estúdio 8, hoje, mais uma vez, entrevistando o Gino Della Volpe, palestrante da Casa Esperança. Eu esqueci de falar logo no começo do nosso programa, lembrar a todos que o nosso programa tem o apoio cultural do Bar e Restaurante Monte Carlo, ponto alto da gastronomia em nossa cidade, onde você encontra uma carta de vinhos fantástica. São 2 restaurantes ali na General Rondon. E eles também agora construíram mais uma nova casa que fica na pracinha rotatória do Tombo. É na Praça Ivete Vargas, o restaurante é o Mesa 10. É um restaurante que tem uma característica um pouco diferente, mas que tem o mesmo padrão da família Monte Carlo, né? É um restaurante que tem algumas comidas diferenciadas, um layout muito bonito, muito bem iluminado, num ponto estratégico de quem vai ali para o Tombo, para o Guaiúba e tudo mais, e que de sábado tem uma feijoada de primeiríssimo mundo. Se você quiser experimentar, vá lá. E também o nosso programa tem a gentil participação do Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais de Guarujá, um sindicato que luta de forma empedernida para fazer valer os seus direitos e que tem lá a liderança da Márcia Ruth, do Joel e gente que há muito tempo milita em prol do funcionalismo e com certeza vão continuar lutando para que o funcionário seja cada vez mais reconhecido e valorizado. Gino, temos um evento muito grande nessa semana que entra, que é a Semana Espírita, né? Qual que é essa daqui? 19ª. 19ª. Há 19 anos que existe isso já, Gino? 19 anos, Semana Espírita de Guarujá. Puxa vida, Semana Espírita, há 19 anos. Eu me lembro de ter ido em algumas no passado, porque eu já sabia que havia antes, mas eu não tinha noção de que o tempo passou tão depressa. Vamos falar um pouquinho sobre ela? Vai ser aonde? Na Avenida dos Caiçaras, número 1467, Jardim Las Palmas. É o Clube Integração. É o Clube Integração. Ficou bonito o salão lá dentro agora. Eles reformaram, ficou uma coisa muito bonita, eu me lembro. Eu ajudei no começo, participei no começo. E são 7 dias, começa quando? Começa domingo, dia 24, com Vansan. Segunda-feira, 25 de agosto, Cláudio Lopes. Vamos falar dos temas. Vansan é musical. O tema principal é 150 anos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Essa é a temática... É a temática primeira. Estamos comemorando a publicação de 150 anos do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, que é um estudo da moral do Cristo. Perfeito. Observando a Bíblia, o Novo Testamento, Allan Kardec retira a moral do Cristo e seleciona os melhores comentários dos homens e os melhores comentários dos espíritos. Entendi. Então, ele recebe dos espíritos milhares de correspondência, por mais de 1000 médiuns espalhados pelo mundo, e aí ele seleciona os comentários baseados na fé raciocinada, os melhores comentários morais. E esse livro é só nesse assunto, a moral do Cristo, comemorando 150 anos. Então, cada um fez um subtítulo. O Vansan, o subtítulo dele é Evangelho Musical, porque ele é cantor e compositor espírita. Perfeito. Vansan. Na segunda-feira, dia 25 de agosto, Cláudio Lopes, o tema dele é o Evangelho segundo o Espiritismo, das Irmãs Fox aos dias atuais. As irmãs foram aquelas que ajudaram a psicologia. É que na época de Kardec... Elas ajudaram a receber... Na época de Kardec, elas conviveram com o fenômeno. Isso. Né? Eles não tinham assim, esse conhecimento da doutrina. Eles conviveram com o fenômeno. Aí o fenômeno que ocorreu nos Estados Unidos se espalhou pelo mundo. E aí um tempinho depois, Allan Kardec começou a pesquisar por causa
E justamente o fenômeno se espalhou, criou um modismo Entendi. das pessoas quererem se comunicar com os espíritos. Entendi. Né? Ela tinha a cultura protestante, Ah, entendi. eles eram protestantes. O que aconteceu na casa dela? Houve uns ruídos, eles não haviam causa para aquilo, aí estabeleceram um tipo de uma conversa com aquele ruído, por letras, aí com um pouco de paciência vem um ditado, que o ruído dizia assim, que ele era um caixeiro viajante, que vendia coisas, de porta em porta, foi assassinado naquele lugar, enterrado naquele lugar, construindo uma parede em cima de onde tinha posto o corpo. Ele estava indignado com isso. E aquilo chamou a atenção, né, de todo mundo. Aí vai desmanchar a parede para ver se não tem. Não tinha como desmanchar a parede. E tinha lá o corpo. Então, era possível se comunicar com espíritos. Eles falavam, esse daí indignado começou a provocar esses ruídos. O primeiro contato com ele foi dizer assim, mas quantas pessoas tem nessa casa? Qual a idade dessa pessoa? E o som, as batidas que se ouvia, correspondia exatamente às respostas corretas. Por isso que eles desenvolveram um pouco. Mas elas sofreram muito. Mas eu já estou fazendo a palestra do Cláudio Lopes. O segundo tema qual seria? Vão lá na palestra, eles vão ver os detalhes. Vamos ver os detalhes. O terceiro? Da terça-feira, 26 de agosto, avião do Fioravante, não te inquietes pelo dia de amanhã, nem olhes para trás. A apresentação artística vai ser com Paula Zamp e Gabriel. E todos os dias tem uma apresentação artística que começa às 7 horas. Tá. E às 8 horas a palestra. Tá bom. Na quarta-feira, o palestrante é William Sanches. E o tema da palestra, Jesus, o maior educador de todos os tempos. Na quinta-feira, 28 de agosto, Richard Simonetti. O tema é Em Espírito e Verdade, a parte artística com Ricardo Eduardo. E no último dia, sexta-feira, 29 de agosto, doutor Sérgio Iandoli Júnior. Ele é médico cirurgião e presidente da AME do Mato Grosso do Sul. O tema é Jesus, médico de corpos e de almas. E a apresentação artística com Anfari. Ninguém paga nada para entrar. Não, é gratuito. No É espiritismo, gratuito. você vê lá na Casa Esperança, né? Ninguém paga paga nada, de repente ganha alguma coisa. Normalmente Porque no ganha alguma tratamento coisa. espiritual, que são com aqueles espíritos que me orientam a passar o tratamento espiritual, ele é feito junto com esse livro, o livro do Evangelho segundo o Espiritismo. É verdade. Então nós perguntamos para a pessoa, você tem um livro? Tem. Então tudo bem. Não tem um livro? Não. Então nós damos o livro de presente. Não dá para falar, o tratamento se faz com esse livro, agora você compra lá, apesar de ser R$6, nós vendemos a preço de custo, mas não, aí nós damos o livro. Então no Espiritismo... Onde se compra livro? Onde você compra livro? Por exemplo, Caminho, Verdade e Vida, Caminho da Luz, Seiva de Luz. Eu faço uma pesquisa, eu entro no site, vou na Federação Espírita Brasileira, Espírita, tá. né, no site, pelo Google, site de busca. Tá. Elas têm loja virtual. E às vezes algumas casas espíritas têm livraria que vendem livros. A Casa Esperança só vende o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo com o preço de custo, que é R$6. Tá. Os livros que estão lá são emprestados gratuitamente. Tinha uma biblioteca muito boa lá. Agora, outros centros, para pagar o custo da existência do centro, ninguém ganha dinheiro, nem um médio, nem um dirigente, ninguém vive daquilo. Tá. Mas o centro em si tem um custo de instalação, paga impostos, tem luz, tem manutenção. Então eles ou fazem eventos, jantares, ou tem uma biblioteca, e aí tem uma marcha nos livros, para financiar o custo desses livros. E às vezes tem livros que estão tão baratos, então eu tenho que fazer uma pesquisa. Né? Eu me lembro que uma vez eu entrei na Siciliano, ali no Praia Mar, e era uma semana do Chico. Então tinha a banca do Chico. E ali tinha tudo que você podia imaginar. Né? Eu tinha alguns livros que eu queria comprar, eu comprei naquela oportunidade. Bom, falamos da semana, que é uma coisa importante, e agora, já que você mostrou a gruta, então você mostrou os degraus que caminham para a entrada para os degraus. Senão a pessoa lá, interessante, porque eles não sabem disso, ele chega e fala, mas Lázaro subiu 22 degraus? Jesus não só ressuscitou Lázaro, e você sabe que parte do grupo não conseguiu descer. Por quê? Porque eram degraus muito pesados, não era uma coisa feita bonitinha, escada, com corrimão, nada. Um degrau enorme, outro pequeno, tudo fora de nível, porque aquilo é escavado na rocha. Perfeito.
Sim, né? sim. E aí, sobre aquela gruta, é que primeiro eles fizeram uma igreja, veio um terremoto, caiu, fizeram outra. Aí, de cristão passou para muçulmano, voltou para cristão. E foi assim, aí quando chegou na última posse, eles começaram a tirar tudo para chegar outra vez na gruta. E para ter essa entrada aí desses 22 degraus, foi do jeito que pôde, né? Então é bem pesado mesmo, né? Chegar naquele nível. Mas também deve ser bastante, eu não diria sinistro, mas bastante... Há um clima ali, há um clima nisso. Quando você sabe que você está indo para um lugar onde aconteceu um dos momentos mais importantes do Evangelho, da vida do Cristo e tudo mais. Existe porque ocorre todo tipo de pensamento. Tem pessoas desconfiadas, tem pessoas incrédulas, tem pessoas que estão visitando, que vêm assim de outras ideias espiritualistas, que são completamente indiferentes, estão lá só pelo aspecto turístico. Tem pessoas fanáticas, Sim. né, de fé cega. Agora, o fato é que está todo mundo pensando, isso cria uma circunstância e cria uma presença de espíritos. E conforme é o pensamento do homem, então existe a população dos espíritos. Então, realmente, a pessoa não fica assim, não é como você andando na rua, pelo comércio, não. O ambiente ele te leva a você ter uma impressão a respeito daquilo. E espíritos que ficam lá. Há um ectoplasma esparramado, grudado em tudo aquilo. Quando você entra, né? E vamos à coisa que você falou para mim, que eu acho um dos momentos mais estranhos e que as pessoas precisam saber. A morte e a ressuscitação de Lázaro. O que é esta morte aparente que a doutrina kardecista defende? No caso, houve morte aparente, assim como na filha única de Jairo, o chefe da sinagoga, e o filho único da viúva de Naim. São 3 casos que nós lemos no Evangelho que Cristo ressuscitou, mas são 3 casos de morte aparente, em que o corpo fica com a aparência de que está morto, frio, duro, gelado, né, sem respiração. Mas mesmo hoje, com toda a tecnologia acadêmica, eventualmente sai no noticiário que alguém se levantou no velório. Ah, sim, Você eu já já viu? vi isso também. Era um caso de morte aparente. Outros foram enterrados vivos. Não é? Casos que foram enterrados vivos, já estudamos aqui no programa. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, ele traz algumas questões e ele fala de casos de 8 dias, constatados de 8 dias de morte aparente. O corpo subsiste sem batimento, ou está batendo o coração, ou a mente está Aí funcionando? teria que ser um médico para explicar esses detalhes. Porque o médico um dia chegou para mim, eu falei para ele, escuta, mas me diga o que é a morte. Ele falou assim, eletrocardiograma 0, encefalograma 0. Então, ele definiu muito pragmaticamente, muito mecanicamente, né? Certo. Mas a gente fica assustado com esse tempo todo. Mas é uma coisa, não, tudo bem, eu respeito isso, mas o Allan Kardec fala em até 8 dias. Ele cita caso que na época dele tinha constatado 8 dias. Até eu ia fazer isso, esqueci, foi uma falha minha, desculpa. Eu ia entrar no site de busca para ver qual que é o recorde mundial de morte aparente conhecido hoje. Eu ia fazer e esqueci. Entendi. Mas eu ia pesquisar. Mas fica para você que está vendo o programa entrar no Google para ver qual é o tempo recorde máximo que se conhece academicamente. E eu vou chegar em casa e vou ver isso, que eu quero saber no também. No caso de Lázaro, ele estava no 4º dia, porque os judeus contam o primeiro já como 1, é como se para nós fossem 3. O segundo, entendi. O terceiro e o 4º. Quando ele fala 4º, o primeiro dia é 1. O dia seguinte já é o segundo, é 2 para eles. Então 24 horas é 2. É 2, exatamente. Entendi. É que nem a ressurreição do próprio Cristo, né? Ele é crucificado na sexta, no 3º dia é o domingo, mas de sexta para sábado para domingo é 2. Ah, que interessante. A sexta é o primeiro, o sábado o segundo, o domingo é o terceiro, que o próprio dia já é 1 para eles. Entendi, eu nunca cheguei a pensar nisso, Na verdade, então foram 48 horas. De sexta para o domingo de manhã, Maria Madalena já viu o corpo espiritual, uma aparição de espírito. De perispírito. Porque lá, o perispírito, porque lá realmente houve a morte do corpo. Lázaro não houve a morte do corpo, foi uma morte aparente. Tá. Lázaro, o espírito volta para o corpo, né? Então existe um trabalho do poder de Jesus de saber
o que o espírito estava fazendo afastado do corpo, como nós toda noite, durante o sono do corpo, nos afastamos do corpo. Então, de constranger, né, mandar o espírito voltar, a questão do fluido vital para o espírito poder animar o corpo, e a recuperação orgânica para o corpo poder ter o movimento, porque Lázaro saiu andando, enfaixado. Os judeus não cremam nem fazem embalsamento. Eles lavam, untam com azeite, e aí eles enfaixavam com longas tiras de pano, de linho, enfaixando o corpo, enfaixando, e colocavam essências, aromas, em virtude do cheiro. E ou eles enterravam no solo, cova, ou eles colocavam em grutas, cavernas, encontrando o natural, e lá tem bastante, ou escavavam nas rochas e colocavam o corpo, e depois colocavam uma pedra na frente, até vai aparecer uma das imagens, não sei se hoje... Vai dar tempo ainda, tudo bem. Nós ainda nem vimos porque Jesus chorou. Pois é, eu já ia perguntar isso daí, eu já ia perguntar. Então era um caso de morte aparente. E ele chorou por causa da amizade que tinha com a família? É o que acontece que ele havia passado algum tempo antes na casa de Marta, Maria e Lázaro. Eram irmãos? Eles eram os três, eram irmãos. E eram amados por Jesus. Lázaro nem estava lá. Só estava Marta e Maria. Marta, ocupada com as 1000 coisas que tinha que fazer em casa. E Maria aos pés de Jesus, ouvindo Jesus falar da doutrina do reino dos céus, da vida espiritual, do caminho que leva a Deus, do evangelho, dando a boa notícia. Agora, você veja a aberração. Você tem Jesus visitando sua vida, você nem está em casa. Você está pelo mundo, se distraindo. A condição de Lázaro, o símbolo espiritual da indiferença. Estar ausente, está sempre no lugar errado, onde tinha que estar, ele não estava. Marta, historicamente, na vida dele, representa um símbolo. Sim. Emmanuel diz que a ressurreição de Lázaro é um enorme símbolo espiritual. Questão de morto e vivo. Depois nós vamos detalhar isso mais para frente. Tá bom. Provavelmente num outro programa. Tá bom. Então Lázaro não estava em casa, ele estava indiferente. Marta estava, só que em vez de ela estar preocupada em aprender com Jesus, que fez o roteiro evolutivo, que é um espírito perfeito, é um mensageiro de Deus, que tem condições de nos ensinar a nossa evolução, ela estava ocupada com as coisas mundanas, os serviços caseiros, os serviços habituais, que podiam ser feitos em outra oportunidade. Tá. E ainda reclama, Senhor, o senhor não vê que eu estou aqui para lá, para cá, toda atribulada, e minha irmã aí no pé do Senhor te ouvindo. E Jesus diz para ela, Marta, Marta, você se ocupa com tantas coisas, no entanto, pouca coisa é necessária, até mesmo uma só. E Maria escolheu a melhor parte. Perfeito. Bom, houve essa realidade. Marta não compreendia, Lázaro era indiferente. Maria estava aprendendo. Mas quando houve a morte aparente de Lázaro, que elas pensavam que era uma morte real, e mandaram o aviso para Jesus que Lázaro estava doente, depois Jesus chega em Betânia, né? Marta está desesperada, chorando, chega para Jesus e diz, Senhor, se estivesses aqui antes, meu irmão não teria morrido. Desesperada. Bom, aí ela vai avisar a Maria, que está na casa, porque Jesus não entra na aldeia, Jesus fica fora. Né? Ela vai avisar a Maria, fala no ouvido, Jesus está lá, tem um monte de judeus. Por que Jesus não entra na aldeia? Porque os judeus já haviam tentado matá-lo a pedradas em Jerusalém. Ele sai de lá e vai para Betânia, na Jordânia. Quando ele recebe o recado, ele está lá na Jordânia. Aí ele vem, volta até Betânia, só que ele não entra na aldeia de Betânia, na casa de Marta, Maria e Lázaro. São 2 Betânias. Uma está lá perto do Mar Morto, aonde, segundo o Evangelho de João, João Evangelista, João Batista batizava primeiro. Então Jesus está lá. Então vai de uma Betânia para outra. Jesus sai de Betânia, nós ainda não vimos no mapa, que também vai aparecer mais para frente, e vai até Betânia, mas ele não entra na aldeia porque os judeus estavam querendo matá-lo. Ele fica fora. Marta sabe que ele está lá, vê ele, aí vai avisar Maria na casa. Fala para Maria, Jesus está lá, fora na aldeia. Maria vai, só que quando Maria chega até Jesus, ela se comporta igualzinho a Marta. Ela se prostra nos pés, chorando. Senhor, se estivesses aqui antes, meu irmão não haveria morrido. Observa na letra da anotação do Evangelho de João.
as duas reagem e falam a mesma coisa. Então Jesus pede para ser levado na frente do túmulo de Lázaro, e é nesse momento que Jesus chora. Chora por quê? Lázaro, indiferente, não estava na oportunidade que ele esteve na casa, não aprendia com Jesus. Naquele momento, o espírito estava afastado do corpo, fazendo coisa errada, indiferente, fazendo coisa errada. Marta, que não compreendia, nem quando estava na casa, nem naquele momento. E Maria, que havia tido o ensino dele. No entanto, que diferença havia feito? Nenhuma. Ela se comportava do mesmo jeito do que a outra, estava desesperada. Quer dizer, ela não pergunta, pensando ela que era uma morte real, porque ela não tinha condições de saber isso. Só o Espírito de Jesus, com sua evolução, tinha condição de saber se era uma morte real ou aparente. Ninguém mais. Mas ela não se preocupa com a vida espiritual de Lázaro. Não, o que ela lamenta é o fato de ele ter morrido. E também não pede para Jesus interceder nada, porque já tinha passado? Elas mandam um aviso para Jesus, que quando Jesus está em Betânia, na Palestina, lá na Jordânia, elas mandam avisando que Lázaro estava doente. Jesus fica mais 2 dias. Depois é que Jesus vai até Betânia, na casa deles, onde ele tem a morte aparente. Aí, quando Jesus pede para tirar a pedra, surpreende todos. Marta diz, mas como? Já está no 4º dia, até cheira mal. Então, eles não imaginam que Jesus vai ressuscitar. Jesus surpreende. Tá. Jesus surpreende a todos. Nesse episódio. Ele surpreende. Talvez tenha sido um dos maiores milagres, né, no fundo. Agora você veja, quando eles recebem a notícia, em Betânia, lá na Jordânia, perto do Mar Morto, no Rio Jordão, próximo ao Mar Morto, os discípulos entendem por que Jesus não vai na hora. Eles dizem, nós não podemos ir lá é muito perto de Israel, do templo. Se viemos de lá, porque houve um risco de vida, eles pegaram na pedra para matar Jesus, nós viemos para cá, como é que podemos voltar para Betânia, 3 quilômetros de lá? Só que passa 2 dias, aí Jesus diz que vai. Eles falam, mas como assim? Por quê? E Jesus fala 3 coisas que deixam eles perplexos. Jesus diz assim, esta doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. E Jesus diz também assim, Lázaro dorme, eu vou despertá-lo. E Jesus diz, Lázaro morreu. Eles ouvindo isso, eles ficaram cada vez mais confusos. O que é uma doença que não é para a morte? É para a glória de Deus. Como Jesus diz ao mesmo tempo que ele está dormindo e vai ser despertado. Isso está anotado no Evangelho de João, isso é Bíblia. Tá. Como ele diz que ele está morto? Dá tempo de explicar nesse programa? Dá. Então, a doença não é para a morte. Jesus sabia que era uma morte aparente. Ele ia trazê-lo de volta. Mas por ter esse poder e saber que uma pessoa, um espírito, está apenas na morte aparente, e ninguém tinha essa condição, isso iria ser tremendamente impactante para eles. Então ia mostrar que ele era realmente o Cristo, o Messias. Ele era o mensageiro de Deus com poderes, com uma evolução que ninguém tinha. Até hoje deixa perplexo, e inclusive muitas pessoas com uma interpretação errada a respeito do fenômeno. Sim. Então era para a glória de Deus, para mostrar o poder que Deus tem em nos educar, porque nós também vamos ter mais poderes na nossa educação com o futuro. Tá. Nós temos mais poderes do que já tivemos no passado, e teremos mais poderes no futuro. O poder é proporcional à evolução. Jesus não é privilegiado, ele não foi feito assim. Ele também foi criado num princípio inteligente, inserido num processo evolutivo. Chegou no máximo da evolução, na perfeição. Depois ele fez a Terra. Quando nós chegarmos na nossa evolução máxima, na nossa perfeição, provavelmente a Terra não exista mais. Porque a Terra vai existir só mais alguns bilhões de anos. Certamente serão insuficientes para nós chegarmos à nossa perfeição. Lembra a primeira pergunta? Lembro. Da reencarnação. Lembro. Olha como está completamente fora de foco. Imaginando que nós estamos assim perto da perfeição, que o nosso destino é o quê? Morrer e já ficar no céu do lado de Jesus, do jeito que nós estamos, e não sabemos nem se o homem está vivo ou morto, com a ciência que temos hoje,
E ele consegue, com seus poderes de espírito, ver uma morte aparente e mandar o espírito voltar. O espírito, o corpo se levanta, sai andando. Eu me lembro que eu tinha um medo dessa cena quando chegava. Foi quando eu era moleque, eu via que ele saía assim. Vai, avança. Bom, quando Jesus está dizendo assim, Lázaro dorme, vou despertá-lo, é porque mesmo estando a uma certa distância, porque ele está no Mar Morto, na Jordânia, em Betânia, lá naquele lugar, ele está vendo o que está acontecendo em Betânia, na Palestina, né? Ele está vendo o que está acontecendo com o corpo de Lázaro, ele sabe apenas que o espírito está afastado do corpo, que é uma morte aparente, ele diz, eu vou despertá-lo. Mas os discípulos não sabem do que ele está falando. Até hoje, são poucas pessoas que vão compreender isso. O que é a morte aparente, o que acontece com o espírito afastado durante o sono do corpo. Gino. E quando ele diz assim, Lázaro morreu, ele está falando do comportamento do espírito. Porque espiritualmente, vivo e morto tem outro símbolo. Existe o vivo encarnado e o morto, espírito desencarnado. Agora, espiritualmente, o que é ser vivo, o que é ser morto? Ser vivo é progredir espiritualmente. É estar vivendo, obedecendo à vontade de Deus. Desenvolvendo a moral, as virtudes e aprendendo a vida do mundo espiritual. Fazendo a parte que lhe cabe no bem, no progresso. E morto é ser rebelde à vontade de Deus. É aquele aluno que vai repetir de ano. Está desenvolvendo vícios, imperfeições, mazelas morais, indiferente a isso. Está cristalizando ignorância. Então existe o homem vivo, que é vivo, vivo. Ele está encarnado e é uma pessoa que procura desenvolver a moral, se aperfeiçoar. Existe o vivo morto. Ele está encarnado, mas ele está no vício, não está nem aí, indiferente a tudo, está no roubo, no crime. Existe o morto, o espírito, que é um morto. Ele é um espírito e é mau. Ele está obsediando, ele está vampirizando, ele está ensinando errado os homens, está explorando comercialmente os homens. Existe o morto-vivo, que é o espírito. Está morto, mas que está evoluindo, está trabalhando na cura, no ensino, que está ajudando a humanidade. Então, quando Jesus diz, Lázaro está morto, ele está falando do que ele está fazendo. Quer dizer, ele, além de estar afastado do corpo, provocando uma morte aparente, ele estava fazendo coisa errada. Coisa errada. E a mesma coisa ocorre conosco. Nós estamos fazendo o quê? A nossa vida é de vivo ou de morto? A nossa vida é de vivo. É uma mistura de vivo e morto. Vivo e morto. Aonde que Emmanuel diz que essa ressurreição de Lázaro é um dos maiores símbolos de todo o Evangelho. Porque todos nós temos uma parte de Lázaro. Nós temos as nossas misérias morais. Nós temos as nossas imperfeições. E Jesus, como governador espiritual do planeta, está trabalhando em toda a população do planeta. Nos espíritos e nos homens, os que estão encarnados, para se aperfeiçoarem. Então Jesus está ressuscitando a todos nós. Ele está fazendo cada um de nós, os espíritos que não chegaram à perfeição e que ainda têm a sua imperfeição moral, e nós os vivos, que também temos a nossa imperfeição moral, a nos corrigir por muitas vidas, por muitas oportunidades, com muita misericórdia. Então Jesus está nos trazendo da morte para a vida ao longo de várias encarnações. Gino, isso vai longe. Isso vai longe. O Michel já me deu sinal lá no... Ali a gente chama de aquário, né? Porque ele fica lá dentro, parece um peixe-boi. Então, ele fica lá e já me deu sinal, etc. Então, nós vamos ter que encerrar o nosso programa, mas a gente volta com isso. Só que é um assunto árido. Então, eu vou pedir para você, essa vez, o seguinte. Eu vou pedir que você mande um e-mail para mim. Né? Você manda um e-mail para mim, dando a sequência daquilo que você vai fazer, levando em consideração as imagens que virão e o que você pode falar sobre toda essa simbologia a mais, se você desejar, da história de Lázaro. Você viaja em setembro. Então, nós vamos deixar o próximo programa para a última segunda-feira do mês de setembro, de modo a que a gente não fale
nem um mês, porque as pessoas esperam que a gente volte para falar sobre essas coisas, né? E eu desejo, eu vou te encontrar aí ainda, né? Mas eu desejo que você faça uma boa viagem, você vai fazer o trajeto que Paulo fez no livro Paulo e Estevão. É um trechinho, a ilha de Malta, a parte que vai para Roma, um trechinho dos últimos tempos de Paulo. De Paulo. Verificar 10 páginas do livro Paulo e Estevão, em que Paulo vive o seu drama em Malta. Falou de quando voltar da viagem. Fala quando voltar da viagem. E se tiver foto, não esqueça de trazer, porque as pessoas gostam de ver coisas que eles nunca virão, viu? Eu agradeço mais uma vez a sua presença. Deixo com você os microfones para que você encerre a participação e a gente vai voltar no final do mês de setembro. Família espiritual de Jesus, no caminho do reino dos céus, em nome do Mestre Jesus, louvado seja Deus. E a você que ficou aí conosco, nosso muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. Não se esqueça que o nosso programa vai ao ar de terças e quintas-feiras, às 22 horas aqui pelo canal 8. Embora o nosso programa seja repetido ao longo da programação em vários outros horários, e nós também estamos na net através da TV Guarujá. Nós estamos de quartas e sextas-feiras às 14 horas e domingo às 20 horas no ar, onde você pode ver esses programas. Lembro a todos que a Semana Espírita começa então dia 24 de agosto com Vansan e vai até o dia 29, temas fantásticos que lembram o grande Evangelho segundo o Espiritismo, que completa seus 150 anos e é lá no Clube Integração, Avenida dos Caiçaras, 1467, Jardins Las Palmas, Guarujá. Os portões se abrem às 18h30, tem sempre uma apresentação artística e a palestra é às 20 horas. Então, muito obrigado pela sua presença aqui nesta TV, muito obrigado pela sua participação conosco em mais um programa sobre a doutrina kardecista e não se esqueça, fique com a gente volta, mas fique com a gente, porque aqui na nossa TV a gente sabe o que diz. Até uma outra oportunidade, se Deus quiser.